Como se tornar o homem ideal? A ciência pode te ajudar. A gente já falou aqui sobre o Dia da Mulher, a gente comentou um pouco qual é o significado do Dia da Mulher, o que é o machismo, o que é o feminismo, e ainda um pouco nessa linha, eu queria conversar sobre um livro muito interessante que tem um título que dá um susto, às vezes parece que é um livro machista, mas é um livro muito interessante chamado O Homem Ideal. Como se tornar o parceiro dos sonhos de qualquer mulher, lançado pela editora Sextante. É de dois escritores, uma dupla improvável, o Tucker Max e o Geoffrey Miller. O Tucker Max, ele é um escritor meio irônico, assim, bem satírico, que falava aquelas coisas de confrarias americanas, de ficar bêbado, meio na linha do se beber não case. E o Geoffrey Miller é um professor universitário, um pesquisador, professor de psicologia evolucionária. Eles se juntaram para escrever O Homem Ideal. Como que surgiu a ideia desse livro? É muito interessante que o Geoffrey, o professor, ele estava conversando com uns primos dele, mais jovens, que estavam naquela fase assim, né? Homem, adulto jovem, solteiro e batendo cabeça, não estabelecendo relacionamentos, não aceitando compromissos, enfim, não estavam muito satisfeitos. Mas ele perguntou, e onde que vocês aprenderam, né, alguma coisa sobre relacionamento? E aí eles citaram o Tucker Max. Ah, a gente gosta dos livros do Tucker Max. E ele foi ler e falou assim, mas isso aqui é uma barbaridade. Isso aqui não tem nada a ver com um relacionamento de verdade, não é assim que deveria ser. E aí eles se encontraram, os dois autores do livro. O Tucker Max falou, mas eu aprendi isso errando, fazendo um monte de besteira e etc. Pô, você que é professor aí, qual é o livro que você indica? O Miller falou, eu não tenho livro para indicar. Ah, demorou, vamos fazer o nosso livro. E eles pegaram esses erros que o Max cometeu, tudo aquilo que ele meteu os pés pelas mãos, tudo que ele foi aprendendo, tropeçando, com as bases que hoje a gente sabe sobre como funciona o cérebro do homem, o cérebro da mulher, o que a gente espera num relacionamento, por conta da forma como a gente evoluiu, e resolveram então escrever juntos com um toque bem interessante de ironia, com o humor do Max e com a base científica do Miller. O livro não é um livro machista, ele não é um livro de como seduzir as mulheres, como fingir que é um cara legal. Ao contrário, eles falam o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que decidir o que você quer. Porque você pode não querer se relacionar, você pode querer só ter relacionamentos de curto prazo, você pode querer só fazer sexo casual, mas você tem que saber e você tem que ser honesto. E você tem que ser sincero, porque a sinceridade ela é importante para estabelecer qualquer relacionamento, mesmo relacionamentos casuais. Porque nós evolutivamente fomos aprendendo a detectar a sinceridade, a detectar realmente o quanto o sujeito está sendo verdadeiro naquilo que ele está falando. Não que a gente não saiba mentir, a gente sabe, mas para estabelecer um relacionamento, seja ele de que natureza for, é importante a gente primeiro saber o que a gente quer e depois ser honesto e ser sincero. E o que eles falam é de você entender o ponto de vista da mulher. E eles vão colocando muitas pesquisas sobre como a gente evoluiu, desde aquelas tribos, desde quando nós éramos caçadores e coletores, o que era importante num relacionamento, o que era importante na criação do núcleo familiar, por que a força pode ser importante, ou o que hoje substitui a força. A psicologia evolucionista, ela não é para ser uma ciência reducionista, não é para dizer tudo o que nós fazemos é exclusivamente determinado pelos nossos genes e pela nossa história evolutiva, mas ela nos ensina a levar em conta a influência dos nossos genes e dessas tendências comportamentais que a gente herdou. Por que a gente se relaciona e tem filho? Porque a gente herdou esse impulso de manter os nossos genes, né, de propagar a nossa linhagem. E quando a mulher escolhe um parceiro, num mecanismo chamado de seleção sexual, que já foi até descrito pelo próprio Darwin, o que acontece? Ela vai procurar, logicamente, um parceiro que tenha capacidade ou que demonstre a melhor probabilidade de ter bons genes, de ajudar na criação dos filhos, de proteger a prole e assim por diante. Isso era, lá no passado, visto como força física, por exemplo. Era o mais habilidoso, era o mais forte, ele dava sinais para a comunidade de que ele seria aí um bom par
para a reprodução. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente não precisa tanto da força física, mas algumas coisas podem sinalizar competência, persistência, habilidade intelectual. Eles falam, por exemplo, do dinheiro. Eles falam do preconceito que existe de que mulher só está interessada em dinheiro. E eles mostram que não. Olha que interessante, né? Eles colocam um cenário assim. Imagina um sujeito que sempre foi vagal, nunca fez nada, não tem nenhuma qualidade para mostrar e ganha na Mega Sena. E fica milionário, ganha 7 milhões de reais. E imagina um sujeito que é trabalhador, que montou a própria empresa, que estudou e etc. E ganha ali, consegue juntar 700 mil reais. Quem você acha que uma mulher vai preferir? Ela não prefere o sujeito que tem mais dinheiro, mas não tem aquelas qualidades. Eles dizem o seguinte: hoje o dinheiro, mais do que um valor em si mesmo, ele é um sinal de que aquele homem é persistente, é trabalhador, é competente, ou seja, vai ser um bom parceiro para a reprodução. Interessante, né? Essa mudança de perspectiva. E é muito interessante que eles colocam isso. Olha, a gente tem que ser então sincero, a gente tem que conhecer o ponto de vista das mulheres e a gente tem que saber aquilo que a gente quer para poder estabelecer um bom relacionamento. Então, eu acho que vale a leitura do Homem Ideal. Ele mostra como a ciência pode nos ajudar a estabelecer bons relacionamentos e o que eles colocam muito bem no livro: você se tornar o homem ideal, na verdade, é você se tornar uma pessoa melhor. Então acho que vale a recomendação, O Homem Ideal, da editora Sextante. Quem sabe assim a gente não consegue fazer uma sociedade de pessoas melhores, né? Acho que vale a dica, vale a mensagem, divulga o vídeo para quem você acha que pode dar uma melhorada e se inscreve aqui no canal, comenta o que você acha. Você conheceu já o seu homem ideal? Você está em busca? Você está conseguindo ser o homem ideal? Vamos lá, vamos continuar conversando aqui depois do vídeo, vamos continuar trocando as nossas ideias e a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre como ser pessoas melhores.